Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho, vamos começar aqui nossa criação de cenário para esse dia 1º de fevereiro, na quarta-feira. Terça-feira encerrando aqui, né, gravando à noite, um dia positivo, com poucos jogos, poucas oportunidades, mais um dia positivo. Fechamos o mês de janeiro de uma forma absurda, perto de 15 unidades de lucro. Mais um mês que a gente caminhou muito bem com gestão, metodologia, né? Sempre comento com a galera lá que é um caminho longo a se percorrer para chegar numa estabilidade, né? Sem ficar dando all-in, sem aquele teorema da escada, né? Tudo que possa derrubar a sua banca. E a gente conseguiu passar ensinamento para as pessoas, ensinar algumas pessoas, que obviamente quem quis, né? Tem muita gente ainda no grupo que continua fazendo muitas coisas por fora, perdendo um pouco a mão, e quando vê do desespero aí começa a seguir gestão, estratégia, tudo direitinho para trilhar o caminho, né? Mas isso realmente é com o tempo. Eu comento sempre com todo mundo. O ponto-chave não só do trader, né, mas o ponto-chave da aposta que você vai conseguir ser vantajoso é você lidar com o seu emocional. Quando você conseguir lidar com o seu emocional, a não querer ficar recuperando head, a você dormir ali vendo o teu site com aquela moeda quebrada, né? Tem muita gente que vê o site ali, sei lá, tem R$1.112, vai gastar os R$12 para arredondar o site, tenta fazer um bingo louco, alguma coisa assim, sem entender que a longo prazo esses R$12 vai fazer diferença. Você vai evoluir muito no meio, tá bom? Vamos lá, comentar essa quarta-feira aqui que tem vários e vários jogos, então não vou demorar muito, tá bom? No Rio, seguindo sempre o radar esportivo, né? Consigo pegar ali, filtrar as ligas e montar as nossas estratégias. O Botafogo pega o Nova Iguaçu, se deixar clicar que vai funcionar. O Botafogo, que vem de não vou falar uma boa vitória contra o Fluminense, porque o resultado foi muito melhor do que foi apresentado. O Fluminense jogou mais o primeiro tempo, o Fluminense teve um pênalti no segundo tempo que o Calegari perdeu. Depois o Botafogo conseguiu fazer um gol de um contra-ataque, né, saindo quase do meio campo, o Vitor Sá, né, passe do Tietê. E foi uma pressão absurda do Fluminense, mas nem sempre o resultado é justo. O Botafogo em terceiro tem um jogo a menos que o Flamengo e o Fluminense, então se o Botafogo vencer, ele passaria os dois, né, passa os dois e fica isolado na primeira posição. Pega o Nova Iguaçu, que é o nono, tem uma vitória em 5 jogos. Eu não vi os jogos do Nova Iguaçu. Vamos ver aqui. Nova Iguaçu bateu o Bangu, viu contra o Flamengo, né, tomou de 5 do Flamengo e perdeu para o Fluminense de 1-0, o Fluminense com time reserva. Se eu não me engano, esse jogo foi aquele golaço do Lima, né? A brincadeira do marketing, né, do Lima, meio campo. Nova Iguaçu não jogou bem, deu trabalho para o Fluminense, mas não jogou ofensivamente e pegou um Fluminense bem mexido, né? Foi o primeiro jogo que o Fluminense entrou com o time reserva, foi o segundo jogo do Fluminense, se não me engano, o primeiro ele entrou com o time titular, né? E o Fluminense com muito trabalho conseguiu vencer o jogo, mas não teve o Nova Iguaçu pressionando muito, tá? Acredito que uma vitória do Botafogo aqui, jogo muito provavelmente jogado no Engenhão, né? Flamengo e Boa Vista. Flamengo, não sei qual é o time que o Flamengo vem a campo. O Flamengo perdeu para o Palmeiras a Recopa. Estava vendo uma reportagem que, se eu não me engano, nos últimos 15 jogos, o Flamengo tem 2 derrotas para o Palmeiras. A da Libertadores e a da final da Recopa, né? Da Supercopa do Brasil. Falei errado. São jogos, obviamente, mais importantes, né? Vem a cotação de 1,14 o Flamengo. Tem que ver se o Flamengo entra aqui com o time titular, tá? O Flamengo, quando entrou também com essa cotação muito baixa contra o Madureira, não venceu. Essa cotação aqui já dá para tentar ficar de olho aqui numa correção de preço, ainda mais se o Flamengo não vier com o time todo titular. O Flamengo é o líder da competição ainda, o Boa Vista é o último colocado. Acredito mesmo com os reservas do Flamengo, né, que vai ser muito mais garotada também, se for, do que os reservas a princípio, né? Ali, sei lá, Marinho, enfim, essa galera que tem mais ficado no banco, para não cansar, tá? Porque a viagem para o Marrocos vai ser uma viagem longa. O Flamengo estreia daqui a 7 dias, se eu não me engano. Começa amanhã, né? Começa na quarta-feira o Campeonato Mundial.
tá bom? Na Copa da Itália, a gente tem às 2 horas Fiorentina e Torino. São dois times na primeira divisão do campeonato italiano. Acho que não tem mais nenhum time da Série B italiana. A Fiorentina, a cotação 2, a Fiorentina e o Torino são times de meio da tabela ali, né? Então dá pra ser um jogo um pouco mais disputado. Fiorentina dentro de casa, ela vem de derrota para Torino, 1-0. Último jogo, a Fiorentina perdeu para Torino. Bateu o Sampdoria 1-0, Sassuolo 2-1, empatou com o Monza 1-1 e bateu a Salernitana 2-1. Torino fora, empatou com o Empoli, bateu a Fiore, bateu o Milan aqui na Copa da Itália também, né? Aquele jogo que o Torino estava com um jogador a menos e foi vencendo a prorrogação. Empatou com a Salernitana e com a Roma. Aqui dá para ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo, tá? Venho muito mais enviesado aqui para tentar buscar um Leia Torino do que um Leia Fiorentina, mas esse é o mercado que vai nos mostrar. Roma e Cremonese. A Cremonese é a última colocada no campeonato italiano. A Roma é a 6ª, se eu não me engano. Pegar os últimos jogos da Roma dentro de casa. Vem de vitória para Fiorentina, Genoa, Bolonha, um empate com o Torino e a derrota para Lazio no clássico. É clássico, mas não é nem tanto, né? Muito mais Napoli e Roma do que Lazio e Roma, mas... Ou não? Né? É muito mais Napoli e Roma do que Lazio e Roma. Acredito. Não sei se estou falando besteira não, mas acho que... Fora de casa, o Cremonese vem de um empate contra o Bolonha. A classificação contra o Napoli na Copa da Itália nos pênaltis, que gerou um empate aqui no tempo normal. Perdeu para o Verona e perdeu para o Empoli. Deixa eu ver se vai ter... Já tem a confirmação aqui. Belotti, Dybala e El Shaarawy. É um ataque, digamos que titular, né? Mas sem o Tammy Abraham, que perde bastante. Muito provavelmente vai ser poupado. Mas acredito numa vitória da Roma, tá? Só tem que ver se a Roma vai ser aquele time que vai pressionar desde o começo, tá? Cremonese muito provavelmente não vai conseguir sair muito pro jogo, né? Só se tiver ali os contra-ataques, mas não vai ser o time que vai propor. Então, se a Roma tiver um início bem ofensivo para cima do Cremonese, mesmo não fazendo um gol rápido, essa odd aqui pode se estabilizar e pode ser interessante o back, tá bom? Na DFB Pokal, a gente tem Leipzig e Hoffenheim. Hoffenheim mal, né? Depois da volta da Copa do Mundo. E o Leipzig, ao contrário disso, muito bem. Ó. O Leipzig não perde desde 5 de novembro de 2022. Ah, não. Mentira. É porque aqui tem o... Leipzig não perde há 10 partidas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A princípio, né? E com algumas goleadas. Dentro de casa, Leipzig vem de 2-1 no Stuttgart. Um empate com o Bayern de Munique, né? Que é um resultado bom. Né? A vitória contra o Freiburg, que é um bom time, 3-1. Vitória contra o Bayer Leverkusen, 2-0. E o Real Madrid na Champions. O Hoffenheim vem de derrota para o União Berlim, 3-1. Derrota para o Frankfurt, 4-2. E um empate com o Colônia, 1-1. Antes da Copa, né? Esses jogos aqui. Ainda tinha uma vitória contra o Schalke, 3-0. Aqui dá para ficar de olho. Tem que ver se vem aqui como titular também a equipe do Leipzig na DFB Pokal. Não tem a escalação aqui confirmada. Tem Dani Olmo, Sasbolai, André Silva e Timo Werner. Dá para tentar buscar tanto um back equipe do Leipzig quanto o mercado de gols. Tá? Se o Leipzig placar rápido aqui, fica até de olho numa goleada. Tá? O Leipzig não é um time que diminui o ritmo. Mainz e Bayern de Munique às 4h45 no primeiro jogo, 2 horas. Segundo jogo, 4h45. Último jogo entre eles foi um empate. Não, foi a vitória 6-2. O Bayern empatou com quem? 1-1. Foi com Colônia. Confundiu Colônia com Mainz. O Bayern vem de 3 empates e 1-1. Né? Leipzig, Colônia e Frankfurt, os últimos 2 dentro de casa. O Mainz, dentro de casa, vem de vitória para cima do Bochum 5-2. Perdeu para o Dortmund 2-1. Empatou com o Frankfurt 1-1. Perdeu para o Wolfsburg 3-0. Empatou e venceu o Colônia 5-0. Essa cotação podia estar um pouco mais baixa do Bayern de Munique, hein? Deixa eu ver se o Bayern vem titular. Poderia estar ali perto de 1,25, 1,30. Ó, ele é um time um pouco mais mexido, né? A equipe do Bayern. Gnabry, Musiala, Coman, mas não tem o Miller, não tem o
Acho que era do PSG. Esqueci o nome. Vou botar depois aí. O atacante principal do Bayern de Munique. Esqueci o nome. Vamos procurar? Vamos procurar. Ai, essa amnésia é complicado. Chega à noite e fico bem cansado. Vou botar pra vocês, já que tá demorando aqui a rodar e tem muito jogo. Vou botar depois pra vocês. Mas dá pra tentar ficar de olho aqui no mercado de gols, tá? Como o Bayern tem tomado bastante gol também nos jogos, vou pular esse back aqui, vou ficar somente de olho no mercado de gols, tá bom? Vambora. Marcou ainda? Marcou. Na Holanda, a gente não tem os principais. Copa do Mundo, na Copa do Mundo, tá, World Cup, na Mundial de Clubes, a gente tem o Al-Ahly a 1,25. Poderia ser a odd do Bayern de Munique. Pega o time do Auckland City, time da Nova Zelândia. O Auckland não tem jogos aqui para trás. O Al-Ahly tem os jogos lá do campeonato egípcio, né? O Al-Ahly, se eu não me engano, é o líder do Egito, junto com os Zamalek. Os Zamalek acho que é segundo, alguma coisa assim. Tem que ver como é que vem o time, se o Al-Ahly vem como titular, tá? Vamos pesquisar ali nos últimos jogos do Al-Ahly no campeonato egípcio, se a escalação é parecida. Se a escalação for parecida, acho que dá para pegar aqui um back equipe do Al-Ahly. O time do Auckland City não deve ser muito bom. Campeonato Gaúcho, a gente tem Esportivo e Grêmio. Tem que ver se o Grêmio vem com o time titular. O Grêmio no último jogo para cima do São José, que venceu 1-0. São José, que venceu 1-0. O Grêmio foi com o time reserva, né, misto reserva. E ao longo do jogo, como não estava conseguindo vencer, botou os titulares e conseguiu vencer no final da partida, 1-0. Se o Grêmio vier aqui com os titulares, pode ficar de olho aqui num back equipe do Grêmio. Se o Grêmio não vier com os titulares, essa cotação aqui deve estar perto de 1,50 também. Dá para ficar de olho nessa correção de preço, tá? O Grêmio é líder e o Esportivo é o último colocado. Qual foi o jogo do Esportivo? Perdeu para o São José, 2-1, empatou com a Imoré 0-0, perdeu o Brasil de Pelotas 1-0. Você tem um empate fora, né? E 2 derrotas dentro de casa. E muito provavelmente o Grêmio vai vencer a partida. Na Bélgica, a gente tem o Eupen contra o Genk. O Genk é o líder da competição. Olha, 19 vitórias, um empate, 2 derrotas. O Eupen está perigando ali na zona do rebaixamento. Dentro de casa, o Eupen tem 3 vitórias em 10 jogos, são 7 derrotas, não empatou. Fora de casa, o Genk é um dos melhores visitantes, né? Como tem 2 jogos a menos, pode chegar até a 30, né? Passa 4 no St. Gilloise. Que dá para ficar de olho num back a equipe do Genk e também vou ficar de olho no mercado de gols, tá? Gosto muito de trabalhar nesses, digamos, submundo, né? O mercado de gols. Pegar últimos jogos entre eles, o Genk 4-2, 5-0, o Eupen venceu 3-2, o Genk 2-0 e o Genk 4-1. Então, dos últimos 5 jogos, são 4 vitórias do Genk, com todos dando mais gols, né? Só não deu um jogo, né? 2, 3, 4 jogos mais gols e muito mais gols, né? Só um que não deu, foi um 2-0. Na La Liga, a gente tem Betis e Barcelona. Tivemos esse jogo há pouco tempo, pela Supercopa da Espanha. Vitória do Barcelona nos pênaltis, né? Foi um 2-2 o jogo. Foi um 2-2 o jogo. A vitória foi nos pênaltis. O Barcelona é o líder do campeonato espanhol e muito provavelmente vai ser campeão, tá? Tô vendo o Barcelona com mais vontade de ser campeão do que o Real Madrid. Posso estar falando besteira, mas acho que o Real está muito mais focado ali numa Champions, o Barcelona não tem, né? Agora para disputar do que disputar o campeonato espanhol, tá? O Betis é o 6º colocado. O time do Betis é bom, né? É bem encaixado também. Vai brigar ali nas primeiras posições para Champions do próximo ano. Dentro de casa, o Betis só perdeu uma em 8 jogos. É um bom mandante, tá? Não um ruim mandante, não. E fora de casa, o Barcelona tem 8 vitórias em 9 jogos, só perdeu uma. Que é jogo também para ficar de olho no mercado de gols, tá? Não vou ficar procurando match odds, não. Na Copa da Liga, na FA Cup, a gente tem United e Nottingham Forest. O primeiro jogo foi 2-0 para o United, 3-0 para o United. Já está com a classificação na mão. Muito difícil acontecer uma tragédia. Mas vem com um time aqui, a princípio, bem forte, tá? Se o Manchester United quiser jogar o jogo, dá para ficar de olho nesse back, a equipe do United, tá? Ficar de olho no mercado de gols, só porque eu sempre comento com vocês, né?
equipe do Nottingham Forest é uma equipe que cede bastante oportunidade para o adversário. Pode ser interessante. No campeonato francês, rodada completa no dia, né? 2, 4, 6, 8, 10. Isso aí, rodada completa. Tem de interessante. Tem o Reims contra o Lorient, né? O Reims que veio de um empate contra... Tá lerdo a situação aqui. Veio de um empate para cima do PSG, né? Contra o PSG no último lance. Foi. Cadê? Ó, no último lance, o PSG tava com um a menos, né? O Verratti entrou no segundo tempo, foi expulso pouco depois. O Reims vem de uma enorme invencibilidade, né? 2, 4, 6, 8, 10 jogos de invencibilidade com 3, 4, 5 vitórias, 5 empates. Interessante, hein? A classificação do Reims. O Reims é 11º, o Lorient é 6º colocado. Vou pular esse jogo. Mas vou pular. Lille contra o Clermont Foot. Lille é 7º, Clermont Foot 8º. Vou pular. Lyon contra o Brestois. Lyon 9º, Brestois 16º. Dá pra ficar de olho aqui no back, a equipe do Lyon. Mônaco e Auxerre. O Mônaco é 4º. O Auxerre é 19º. Tá à frente do Angers. O Mônaco dentro de casa tem 5 vitórias em 10 jogos. Fora de casa, o Auxerre só tem uma vitória em 10 jogos. Dá pra buscar um back Mônaco aqui? Quais foram os últimos jogos do Mônaco dentro de casa? Bateu o Ajaccio 7-1. Aqui foi na Copa da França, né? Bateu o Bressois 1-0. Perdeu pro Marseille 3-2. E bateu o Angers 2-0. Dá pra ficar de olho aqui no back Mônaco, hein? Montpellier e Paris Saint-Germain. Sem Neymar esse jogo, né? Neymar tá com a fadiga muscular que eu li. Cotação de 1,30, não tem muito o que fazer ali no PSG. Tem que ver só se a galera vai querer jogar. Aqui não tem. Abriu a escalação. PSG, Mbappé, Neymar, mas Neymar não deve jogar. Messi, Vitinha, Renato Sanches, Danilo Pereira. Vamos ver se a gente dá para pegar um back equipe do PSG. O Montpellier é 14º. Dentro de casa, o Montpellier só tem 3 vitórias em 10 jogos. Vamos ver se dá para pegar aqui um back. A equipe do PSG. Lens e Nice. Esse jogo aqui pra mim cheira gol, hein? Cadê? Hoje tá complicado. Lens e Nice. Lens é 2º. O Nice é 10º. Dentro de casa, o Lens, ó, 10 jogos e 10 vitórias. Impecável. Fora de casa, o Nice tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É back Lens aqui, hein? 10 jogos e 10 vitórias? Tem que dar dúvida, né? Vamos ver se o time consegue produzir isso pro back. Ficar de olho no mercado de gols. Campeonato Paulista, Mirassol e Palmeiras. 1,57 pro Palmeiras, a cotação fora de casa. Vindo de título. Será que vai bater aquela... Depois pega o Santos, ó. No final de semana pega o Santos. Será que o Palmeiras vem com todo mundo titular? Não deve ter escalação aqui, né? Não vai ter. 1,57. Qual é a classificação do Mirassol? Não tem classificação? Aí complica, hein, Radar? Aí complica. Vou botar um back aqui só para marcar. Mas vamos ver a escalação da equipe do Palmeiras, tá? Pode ser que o Palmeiras entre com um time um pouco mais mesclado para esse jogo e pegar o Santos com força total. Tá? Indo de título também, né? Na Premiership a gente tem o Celtic líder contra o Livingston. O Livingston é 4º, ó. Dentro de casa, o Celtic tem 11 jogos, 11 vitórias, tá melhor que o Lens. Fora de casa, o Livingston tem 4 vitórias em 11 jogos. 4º melhor visitante. 1-11. Que somente o mercado de gols também deve estar bem esmagado o mercado de gols, né? 2,5, 1,30. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa ali no asiático no primeiro tempo. Heart of Marathon e Rangers. É um time chato esse Heart, ó, 3º colocado. O Rangers é vice-líder. Ficou ruim pro Rangers essa temporada, né? Mais uma vez. Dentro de casa, o Heart tem 8 vitórias em 11 jogos. É um bom mandante. Fora de casa, o Rangers está ali, né? É Celtic, Rangers e Heart, Celtic, Rangers e Heart. Todos os 3 ali nas primeiras posições. Olha, eu vou ficar de olho no mercado de gols, hein? Vou fugir do match odds. Primeira Liga de Portugal, a gente tem Marítimo e Porto. A gente teve hoje a vitória do Benfica, que abriu mais ainda a vantagem na liderança. 10 pontos. Já contou? Já deve ter contado, né? 10 pontos, não ia abrir 3 rodadas, seria muito difícil. O Porto, 3º, o Marítimo, 17º.
Dentro de casa, Marítimo tem 2 vitórias em 8 jogos, 4 derrotas. Fora de casa, o Porto tem 5 vitórias em 9 jogos. Beck Porto tá 1,25. Vamos ver. Eu só tem uma entrada lá do Porto, hein? No grupo VIP. Vamos ver se dá padrão para Beck Porto. Sport em Braga, que eu vou trabalhar também o mercado de gols. Vou fugir desse match odds aqui. Jogo complicado. Porto, o Sport dentro de casa tem 7 vitórias em 8 jogos, só perdeu uma. O Braga fora de casa tem 8 vitórias em 9 jogos, só perdeu uma. Que é jogo muito para mercado de gols. Muito. Últimos jogos entre eles, ó, todos deram gols. 5-0 Sporting, 3-3, 2-1 Braga, 2-1 Sporting, 2-1 Sporting. Fugir do match odds. E na Campeonato Turco, a gente tem o Galatasaray contra o Marinyaspor. O Galatasaray é o líder, Fenerbahçe na cola, são 4 pontos. E o Marinyaspor é o último. Beck Gala, né? Ó, Gala, 7 vitórias em 9 jogos. 22 pontos. Se vencer uma, mesmo com um jogo a menos que Fenerbahçe e Istambul Basaksehir, assume a liderança como o melhor mandante. Fora de casa, o Marinyaspor tem 2 vitórias em 9 jogos. Deixa eu ver os últimos jogos do Gala dentro de casa. Vai ter o Antalyaspor, Hatayspor, Ankaragucu, Istambulspor e o outro lá que eu não vou nem arriscar o nome. Fora de casa, o Marinyaspor perdeu para o Antalyaspor, mas já vencido a Giresunspor, Ankaragucu e o Kasimsa. São resultados ruins não, hein? E vem de empate contra o Sivasspor. 1,20 pro Galo, vou marcar o Beck aqui, mas vai ter que dar um padrão absurdo, hein? Absurdo. Vamos ver. Porque ó, os últimos jogos fora de casa, em 5 jogos você só tem uma derrota por 3-2, 3 vitórias e um empate com o Sivasspor, que não é um time tão... É ruim. É ruim. Mas vamos ver. É isso, muito jogo. Coisa pra caramba, que seja um dia bastante produtivo, primeiro dia do mês de fevereiro. Que siga, né? Esse mês de janeiro que foi excelente. Valeu? Quem gostou do vídeo, segue a gente aí, dá o like, ativa as notificações, ativa o sininho, né, para receber os vídeos mais rápido. Valeu? É isso aí. Amanhã a gente tá de volta. Abraço.